Pronto. Meus irmãos, vamos orar. No momento a gente meditar na palavra de Deus. Pai querido, obrigado, Pai, por esse momento que a igreja se reúne para te adorar. E agora é o momento que a igreja vai ser edificada pela palavra. Senhor, fala nos nossos corações, fala na nossa mente e transforma, Deus, o nosso viver, transforma as nossas atitudes, transforma todo o nosso ser por meio da Tua palavra, Senhor. Nós confiamos que o Teu poder é capaz de fazer coisas que a gente não se vê capaz, ó Pai. E a Tua palavra é esse meio pelo qual o Senhor traz à existência coisas que não existem. Senhor, por isso traz, Deus, um coração rendido ao Senhor, um coração fervoroso, um coração quebrantado, um coração cheio de fé, Pai, por meio da Tua palavra. E nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Gente, quem é que não gosta de uma boa história de casamento? Eu gosto muito de casamento. Sou padrinho de um monte de gente, padrinho de casamento. O Matheus e a Rafisa, por exemplo, sou padrinho de casamento deles. E, assim, durante a minha vida eu fui líder de jovens de muitas pessoas, acompanhei o crescimento de várias pessoas que se tornaram adultos, que se casaram e me deram a honra de ser seus padrinhos de casamento, né? A gente está aqui hoje com a presença do nosso irmão Delcio. No próximo fim de semana a filha dele vai se casar. E aí ela me deu a honra não de ser o padrinho, mas de ser um celebrante do casamento, não da cerimônia toda, né? Uma parte do casamento eu vou celebrar. E eu vi a filha do Deus crescer. Hoje ela é uma adulta e tomou uma decisão muito boa, muito importante, de escolher um companheiro crente, missionário, de seguir essa jornada da vida cristã com uma pessoa que professa a mesma fé. E não é uma profissão de fé vazia, né? De atitude mesmo, né? Um rapaz engajado na igreja, está fazendo teologia, inclusive na mesma faculdade que eu fiz também, é o Guilherme. Então, fico muito feliz. Gosto muito de casamento, como eu falei aqui. Meu sonho como ministro era fazer um casamento, o primeiro casamento. Aí um amigo meu me convidou para ser o celebrante dele. Ele falou que só ia casar no religioso se eu fizesse o casamento dele. Aí eu fui lá e oficiei, assim, não oficial, porque ele casou no cartório, né? E só fez uma reunião, uma celebração. Eu acho que eu me realizei mais do que a noiva, eu vou falar a verdade para vocês. E assim, a nossa geração teve a oportunidade de ver o casamento da realeza britânica, né? O casamento do príncipe Harry, foi um grande acontecimento, o mundo parou para ver aquele casamento. Não foi um qualquer casamento, não. Né? Na Abadia de Westminster, com toda aquela pompa da realeza, um casamento que o país parou para fazer aquela procissão de carruagem, as autoridades do mundo. E aí o casal aparece lá no Palácio de Buckingham. Gente, eu gosto muito de ver esses eventos da família real. Não que eu seja simpatizante da família real, mas eu acho assim, bacana de ver, né, assim, a realeza no nosso mundo de hoje, que as pessoas não estão muito aí para tradições. A gente ainda tem a oportunidade de ver grandes eventos. Casamento é um grande evento na vida de qualquer pessoa. O casamento divide a vida de uma pessoa antes do casamento e depois do casamento. Bom, eu tenho algumas histórias engraçadas de casamento para contar, né? Inclusive, uma história que lembra muito a passagem que foi falada hoje no meu casamento. A palavra de hoje lida falou sobre 5 pessoas que se atrasaram para o grande dia, para o grande evento do casamento e elas não entraram. E eu tive uma madrinha de casamento que ela não entrou porque ela se atrasou. A gente não conseguiu esperar. E não foi só a madrinha, não. A minha mãe também se atrasou no dia do casamento e ela atrasou a cerimônia toda, não foi nem a noiva. A minha esposa estava prontíssima no horário, antes do horário, inclusive, antes de mim, né, estava prontíssima. E aí, houve algum atraso, uma madrinha não deu para esperar, infelizmente, mas ela é nossa madrinha do coração, a gente ama, a tia Beth. Já fui em casamentos em que a noiva se atrasou, e se atrasou, gente, porque no percurso do casamento ela quase morreu. Sofreu um acidente de carro, assim, não chegou a bater o carro não, mas foi quase por pouco. Inclusive, no domingo passado, eu almocei com eles, o pastor Zapone, a sua esposa, e está chegando a filha deles, a Helena. Qualquer momento chega a Helena aí, fruto desse casamento. Já fui num casamento também que o padre estava bêbado, e aí ele causou muitos inconvenientes. Imagina só, a noiva era órfã de pai, e aí o padre olha para o noivo e fala assim: fulano, cadê o pai dessa menina? Aí ficou aquele silêncio, né? Aí alguém foi lá no ouvido do padre e falou: não, o pai dela já morreu. Aí, meu Deus, cadê a mãe dessa menina? No fim da cerimônia o padre ainda falou assim: bora acabar logo isso aqui que tá tendo um show do Johnny Raoni na minha paróquia, eu tô perdendo. O cara estava altamente alcoolizado e foi um vexame, né? Mas
Quem não gosta de uma festa de casamento? E a verdade é que o casamento é uma grande decisão na vida. A gente pode escutar nas palavras do pastor Woody Balkan, tem um livro dele chamado O que ele precisa ser se quiser casar com a minha filha. E ele fala que decidir um companheiro é a segunda maior decisão da vida. Só pede para a decisão de aceitar Jesus. E é uma decisão tão importante que é preciso a ajuda dos pais, a cooperação da família para apoiar essa decisão, porque, afinal de contas, vai mudar o restante da sua vida por completo. A gente vive num mundo hoje que é muito fácil casar e, se não der certo, separa. E esses últimos meses, grandes separações no Brasil aí, né? Quem não se entristeceu com a separação da Sandy? Eu me entristeci, gente. Mais ainda, como se separou? Não teve briga, não teve nada, e se separa, não, nós somos amigos, está tudo bem, e é isso. Gente, se encerra algo sagrado, como se fosse trocar uma roupa. Né? E aqui eu não estou falando sobre pessoas não terem direito a um segundo casamento. Não é essa questão, é que a questão do casamento que a palavra falou hoje. Jesus está levando os seus discípulos a refletir um pouco sobre a seriedade do que é estar compromissado com Deus, das promessas de Deus. É um dia muito importante, o casamento, em que as pessoas não estão compromissadas só naquele dia, mas a forma como elas esperam, a forma como elas estão envolvidas na preparação para o casamento, mostra se realmente elas estão compromissadas de vida e alma com aquele evento. Bom, nós temos meditado domingo a domingo sobre uma proposta do lecionário, o tempo comum, sobre como o evangelista Mateus usa as palavras de Jesus e o ministério de Jesus para comunicar para os discípulos de Jesus o que é a vida do reino. Talvez vocês vão se lembrar, muitas vezes falado aqui nesse púlpito esse ano, porque no calendário cristão são 3 anos, a gente está no ano A, ele é dedicado em cima do Evangelho de Mateus, e a gente falou por muitas vezes nesse púlpito, o Evangelho do reino, lembram disso? Os discípulos de Jesus têm que estar andando à luz desse Evangelho, da esperança do reino, sobre o discipulado e a importância do discipulado, como se compara o reino a muitas coisas. O reino é comparado a... O que vocês lembram sobre as pregações de domingo aqui? O reino é comparado a uma semente de mostarda que é pequenininha, mas o seu projeto é crescer. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus é como a vinha que vem os trabalhadores. E aí, lembra, o Mateus pregou sobre isso aqui? Os trabalhadores foram contratados no começo do dia, uns na hora do almoço, outros já no final do dia, e mesmo assim eles receberam o mesmo pagamento. Causou revolta em algum deles. E a mensagem é sobre a dedicação que Deus exige dos seus discípulos. O reino de Deus é comparado a um rei que chamou a comunidade para o banquete do casamento do seu filho. E essa linguagem do casamento, ela não é nova aqui no púlpito, nem na Bíblia, nem no Evangelho de Mateus. Jesus mesmo se compara ao noivo que está chegando para saciar a expectativa do povo de Jerusalém. O povo judeu tem uma grande expectativa da restauração do reino. Mas a expectativa deles é totalmente equivocada. Quando a gente olha nas palavras do evangelista Mateus, mostra como a fé dos judeus e a religião está equivocada em detrimento da realidade do reino de Deus. Por exemplo, a gente viu aqui durante as pregações no ano, que os fariseus estavam a todo momento querendo cutucar Jesus, alfinetar Jesus sobre o sábado, sobre se juntar com publicanos, sobre as pessoas que são marginalizadas, que Jesus, como um homem de valor, um homem santo, não deveria estar tendo contato com essas pessoas. Mas a realidade do reino é totalmente diferente. O reino que Jesus veio revelar, que veio proclamar, veio inaugurar, inclusive, é diferente do reino da expectativa daquelas pessoas da sua época. Bom, hoje, os discípulos de Jesus, eles são advertidos a serem vigilantes. Jesus está tendo um relacionamento com seus discípulos. Essa passagem ela se passa em Jerusalém. Jesus está na cidade de Jerusalém, na sua última semana. Faltando alguns dias para a sua crucificação, Jesus está no templo falando, lá no capítulo 24. Você pode ler essa passagem lá a partir do capítulo 24. E aí Jesus observa os seus discípulos admirando o templo. Qual é a expectativa dos judeus da época? O reino chegou, vai chegar a hora da restauração, vamos botar Roma debaixo do nosso pé.
O Messias está aqui. Por que os discípulos estavam admirando o templo, as suas edificações grandiosas e majestosas? Porque se acreditava que quando Deus restaurasse a nação, o seu reino, ia ser quando o templo tivesse restaurado. Então o templo está restaurado. O Messias tivesse pisado na cidade santa, temos o Messias. Então os discípulos estavam pensando, opa, chegou a hora. Gente, não é novidade para ninguém que a todo tempo Jesus está advertendo os discípulos sobre as falsas expectativas deles. Eles estão esperando uma coisa, Jesus está falando, eu estou falando outras coisas, meu reino é diferente. Jesus, por exemplo, vai falar sobre o sábado, que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, invertendo as coisas. Quando a gente começou a pregar sobre o Evangelho de Mateus aqui, lá no capítulo 4, no final do capítulo 4, vai falar que Jesus vinha de cidade em cidade, curando os enfermos, expulsando os demônios, anunciando o Evangelho do Reino. E aí vem o Sermão do Monte logo em seguida. Ou seja, na mensagem do Evangelho do Reino começa bem-aventurados, felizes, é um reino de felicidade. Mas que felicidade é essa? É uma felicidade na contramão da felicidade dos homens que estão longe de Deus. Feliz no reino de Deus é quem chora porque vai ser consolado. Feliz é quem tem fome e sede de justiça. Feliz são aqueles que não têm nada, os pobres de espírito, porque eles serão fartos. Felizes são os pacificadores, esses que serão chamados filhos de Deus. Não é quem fica arrumando confusão por causa de religião. O Sermão do Monte está mostrando para a gente o que é viver essa realidade do reino. De fato, Jesus olha para os seus discípulos nesse episódio do templo e fala para eles assim, o coração deles cheio de esperança, né? Chegou a hora. E Jesus olha para eles e fala, está vendo tudo isso aqui, essas pedras? Não vai ficar nada de pé, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu digo para vocês que vai acontecer coisas terríveis. Enquanto vocês estão esperando a glorificação da nação, na verdade o que vai acontecer vai ser uma grande calamidade. Os discípulos não estavam preparados para o que ia acontecer. Alguns dias depois, Jesus seria morto e crucificado, e os discípulos estavam esperando surgir um grande rei, um grande Messias, para botar Roma debaixo dos seus pés. Jesus adverte os seus discípulos, sejam vigilantes. E aí Jesus, depois desse episódio que ele começa a falar que não vai ficar pedra sobre pedra, ele vem falando sobre o fim de todas as coisas. O reino de Deus inaugurado, mas não completo. Estamos estudando Apocalipse, gente. Vai ser familiar para vocês a gente falar escatologia. O que é isso? Como Deus está caminhando com esse mundo que foi amaldiçoado pelo pecado, pela morte, para o seu fim. Esse mundo vai chegar ao seu fim e as palavras de Jesus nos lembram que ele voltará. Ele vai botar esse mundo em ordem novamente. A promessa está feita e a gente tem que estar vigilante, porque pode correr o risco de a gente não estar preparado, os discípulos não estarem preparados para o que vai acontecer. E o que vai acontecer não tem nada a ver com o que eles estão esperando e nem querendo. Jesus fala outras parábolas que falam sobre o escáton, por exemplo, do servo infiel. É uma parábola que vem antes desse texto das 10 virgens. E a moral da história do servo infiel é que esse servo foi pego desprevenido. O Senhor chegou inesperadamente, e assim será a vinda do Filho do Homem, inesperadamente. Jesus voltará. A parábola das 10 virgens vem num outro tom, é que a espera pela volta de Jesus pode ser mais demorada do que a gente imagina. Enquanto isso, o custo do discipulado pode ser um custo pesado. Ser discípulo de Jesus enquanto se espera a sua volta, o momento em que ele vai restaurar esse mundo, a sua plena forma, a sua glória, em que a gente poderá viver plenamente com o Senhor, ver Ele face a face, vai custar da gente esforço, sacrifício, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, aqui é o lugar de peregrinação. Por isso Jesus usa essa parábola, para mostrar, não falar do fim dos tempos, porque a promessa está feita, vai chegar, Ele voltará. Esse grande dia, para muitos, vai ser um grande dia de felicidade. Acabou-se o sofrimento, acabou-se a dor, acabou a morte, acabou o pecado. Mas até lá, nessa espera, a gente tem que estar vigilantes e preparados, porque ninguém sabe a hora. Essa história ela também está enraizada na tradição judaica de contrastar sabedoria e insensatez. Ser sábio, sensato, ou ser insensato, tolo. Lá no Provérbios, no livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, ou Provérbios para Salomão, ele começa o livro falando sobre duas mulheres
a senhora sabedoria e a senhora insensatez. E Jesus está ventilando essas palavras para a gente. Enquanto se espera o dia do casamento, grande evento, nós devemos viver como sábios. E que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa que o povo de Deus sabia acerca da revelação de Deus, como Deus prometeu lá no Éden a restauração da humanidade, a vingança pela enganação da serpente, como que os judeus tinham essa fé de que o Deus verdadeiro, Javé, o único Senhor, era Pai e Senhor de Israel, e mesmo assim eles queriam colocar o Senhor como seu empregado. Como que isso foi acontecer? Como essas pessoas que tinham tanta sabedoria, como que essas pessoas que tinham tanto conhecimento, olharam para Jesus e viram um Deus estranho para eles? Olharam para Jesus e não reconheceram a majestade. Olharam para Jesus e, em vez de adorar, crucificaram. Essa mensagem mostra para a gente o que está no núcleo do ser humano, que sem Deus, sem a chegada de Deus, a aproximação de Deus, sem a graça de Deus, de ir ao encontro do ser humano caído, ele vai ser mais um, que a qualquer momento crucifica Jesus, que é agente do mal, que destrói o mundo ao seu redor e acha que está sendo a pessoa mais justa do mundo e a pessoa mais linda do mundo. Bom, nessa história de Jesus, a senhora sabedoria e a amante insensatez tornam-se cada qual 5 damas de honra dessa parábola. As 10 virgens são, na verdade, 10 damas de honra, e não 10 noivas, tá bom? Na verdade, a noiva nem apareceu nessa história. O que nós temos aqui é a preparação do evento do casamento. Bom, e a história convida os ouvintes a decidir quem é cada uma delas. Você, como que se encontra na espera, pela expectativa da chegada do reino, o grande dia do casamento? Como alguém que vai auxiliar um casamento sendo insensato ou como sendo uma pessoa sábia? Obviamente, nesse caso, a sabedoria representa estar preparado com óleo para a candeia ou para as tochas, enquanto a insensatez representa não pensar no provimento de óleo, até ser muito tarde para isso. Provavelmente, é errado a gente tentar adivinhar qual é o conteúdo do óleo. Talvez muitas pregações que a gente tem ouvido nos púlpitos vão se preocupar sobre óleo, faça a provisão do óleo para você, e o óleo representa tal coisa. A parábola não está preocupada com o significado do óleo. O significado dessa palavra é: seja preparado, esteja preparado a todo tempo. Essa história não é sobre o conteúdo do óleo, boas obras, não é nada disso. No mundo da própria história, ela simplesmente representa estar preparado para o momento chave que está chegando. Você pode juntar todas as parábolas que falam sobre o escátron e a vinda de Jesus, e até mesmo, você pode não juntar essas parábolas e achar que elas não se comunicam umas com as outras, se você simplesmente focar nos detalhes. Mas se você juntar essas parábolas como sendo uma lição só, qual é a lição? Jesus vai voltar, a promessa está feita. E a gente tem que estar preparado a todo momento. Ninguém sabe a hora, ele pode chegar a qualquer momento, mas a espera pode ser mais demorada do que a gente imagina. O importante é estar pronto, estar preparado, ser sábio, pensar com antecedência, perceber que cedo ou tarde vem uma crise, e se você não está preparado agora, e se tiver mantido uma boa forma até lá, tudo bem. Caso contrário, você vai se lamentar profundamente se você não estiver preparado para o que vai acontecer. Vai acontecer. O casamento está marcado. E a gente pode tirar 3 lições dessa parábola aqui. A primeira é: conforme o noivo, a imagem do noivo, Deus pode demorar mais do que pode demorar mais para voltar do que as pessoas esperam. A cena que Jesus montou para essa parábola é uma cena do casamento lá da antiguidade, da época de Jesus, do Oriente. Na verdade, quem se atrasava para o casamento naquela época era o noivo e não a noiva. O que acontecia na antiguidade, nessa época aqui? Antes de casar, os pais dos noivos firmavam um contrato formal. Essas pessoas tinham um compromisso, e eram os pais que faziam esse compromisso, até se caminhar para o noivado, um ano antes do casamento. Então, o noivo ele ia na casa da noiva
E aí lá ele firmava esse contrato. Na verdade, eles já estavam casados, o compromisso de casados, tá bom? É como se fosse assim, casou no cartório, mas ainda não mora junto, ainda não consumou o casamento. E aí depois de um ano, vinha-se a festa do casamento, e aí sim, grande evento. Gente, na antiguidade, casava era assim, um negócio mais tarde, à noite mesmo. E aí, quando estava marcado o dia do casamento, a noiva, ela preparava suas damas para uma procissão. Quando o noivo ia chegando à distância, alguém gritava, lá vem o noivo. E aí vinha todo aquele cortejo, né? Às vezes as damas iam lá, acendiam suas tochas, porque a procissão era desse sentido, né? As pessoas faziam tochas para poder vir o noivo em procissão para o casamento. E as tochas eram assim, uma trouxa de pano que colocava dentro de uma vasilha cheia de óleo. Não era uma lamparina, porque às vezes quando a gente olha aqui candeia, pensa que é uma lamparina, né? Uma vela, um paviozinho. Não, era uma tocha mesmo. E assim, para acender uma tocha, muito óleo. E quando a gente olha para essa parábola aqui, algumas não preparam o óleo suficiente. Acendeu a candeia, consumiu o óleo que estava lá, o noivo não chegou, porque era comum também os amigos do noivo prender o noivo para ele demorar mais, para aquela expectativa ainda aumentar mais ainda. E essas 5 damas de honra não se prepararam adequadamente. Na verdade, as 10 damas de honra, como está falando o texto, dormiram, porque a espera foi grande. E aí, quando acordaram, me empresta um pouquinho. Não, corre lá e compra. Gente, vilarejo pequeno, quando tinha um grande evento assim, era comum as bodegas, as vendas estarem preparadas para atender a população. Não foi assim que Jesus, por exemplo, fez lá no casamento das bodas de Caná? Consumiu toda a bebida, não tinha mais onde fazer nada. Então, vamos aqui, não pode parar a festa. O importante é ter a festa de casamento. E aí Jesus manda encher de água e transforma a água em vinho. Jesus inicia o seu primeiro milagre, o seu ministério, numa festa de casamento. Então, Deus vem, o encontro está marcado, e a gente precisa entender que o noivo fez um compromisso. É sábio confiar na palavra de quem tem poder para cumprir tudo quanto promete. E que cumpre tudo que promete porque ele é fiel, ele não volta atrás. A promessa está feita, ele voltará. Nós precisamos estar preparados, porque ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir, ele tem poder para cumprir tudo isso. Em Apocalipse 19:10, a gente está estudando, né? Jesus se apresenta lá no versículo falando assim: aquele que é fiel e verdadeiro cumprirá. Jesus é fiel e verdadeiro. A promessa está feita, vamos se preparar. Ele voltará, mas em sua primeira vinda ele já inaugurou um reino, gente. A gente já vive na luz do reino de Deus. O reino foi inaugurado, tudo ao nosso redor pertence ao Senhor, e cabe a nós, igreja, a nossa missão, redimir todas as coisas, colocar sob a autoridade de Jesus, porque o reino é dele, tudo que existe é do Senhor. E por vezes, nós como os cristãos, delegamos para as trevas, para o secularismo, coisas boas que Deus criou para a gente. Vou dar um exemplo para vocês, né? Outro dia eu participei de uma live com a banda de uma amiga minha, e a gente falou assim, muitas pessoas falam que o rock é do diabo, o diabo é o pai do rock. Não, gente. Deus criou a música, Deus criou os ritmos para a sua celebração, e eu creio fielmente que o diabo pode ter deturpado muitas coisas na música, nas artes, na cultura, na comunicação, mas isso não é dele, é do Senhor, e cabe a gente redimir as coisas que são de Deus e não entregar para as trevas. Enquanto nós esperamos, a nossa vida tem que ser iluminada pela sabedoria do reino revelado, inaugurado e esperado. O rei voltará. A segunda lição é que existem um público dentro das 10 virgens. O primeiro público é 5, que são sábios. Elas fizeram as provisões. Os seguidores de Jesus têm que estar preparados para essa demora. O discipulado pode ser mais árduo que o iniciante imagina. Ser discípulo de Jesus é estar preparado para a sua volta. E não quer dizer que a gente está preparado para uma volta iminente. A igreja do primeiro século achava, por exemplo, que Jesus ia voltar logo nos primeiros séculos ali. Muitos cristãos, como a gente vê no livro de Atos, vendiam suas propriedades, porque eles imaginavam, bom, Jesus vai voltar, não vou precisar disso aqui. Muitos enfrentavam as autoridades públicas. Jesus vai voltar, já acaba esse negócio aqui. Já se passaram 2000 anos, a gente não sabe quando. Inclusive no capítulo 24 é um texto famoso que Jesus fala assim: ninguém sabe a hora, só o Pai sabe, nem o Filho sabe. Por isso nós devemos estar preparados, né?
E aí, os discípulos de Jesus devem estar preparados para o grande dia, vivendo todo dia como quem está profundamente comprometido com a expectativa desse grande evento, como as 5 virgens estavam preparadas, comprometidas com a chegada do noivo, com o casamento. Elas se prepararam para isso porque, no fundo, a vida delas girava em razão, em torno desse grande evento, em honrar esse grande evento do noivo e da noiva, esse casamento. A elas foi conferida uma honra de ser damas de honra, e elas se portaram como tal. E a parábola nos chama a essa reflexão de estar preparados, vivendo todos os dias a nossa vida, comprometidos com o retorno de Jesus e com a volta de Jesus. A nossa vida tem que estar preparada para que, se Jesus voltar agora, a nossa vida reflita para esse mundo o que é o reino de Deus, já inaugurado e instalado. A gente antecipa muitas coisas no nosso comportamento, nos nossos sentimentos, na nossa vida, vivendo tudo isso como cristão, à luz dessa sabedoria, viver como sábios. E que sabedoria é essa, gente? O que é compatível com a vida do discípulo de Jesus? O que é viver como um sábio? Durante todos esses anos, vocês escutaram aqui do púlpito o que é ser um discípulo de Jesus. O que marcou o seu coração? Que sabedoria é essa que você escutou aqui e transformou em atitude de revelação do reino para esse mundo que está podre, para esse mundo que está em trevas, condenado e amaldiçoado? O Sermão do Monte começa falando para a gente sobre felicidade. E olha como é uma mensagem que grita para os nossos dias hoje, onde as pessoas estão a todo momento buscando ser felizes, mas são infelizes, não conseguem encontrar felicidade no dinheiro, na fama, na beleza, no sucesso profissional. Às vezes a pessoa é um excelente CEO de uma grande empresa, mas a família está fracassada, o casamento está fracassado. A pessoa tem dinheiros e mais dinheiros, quando pensa que não vê a notícia que cometeu um suicídio. A pessoa vivia em profundo desespero, sem esperança. Felicidade nas pessoas. Governos vêm, governos vão. A gente finalizou o ano passado com guerra, achando que a guerra da Ucrânia ia se acabar logo. Agora nós estamos com 2 guerras, uma outra guerra inesperada. Dor, sofrimento, injustiça. O que o Sermão do Monte falou para você como discípulo de Jesus? O que a gente pode mais falar sobre a sabedoria do reino que foi revelada aqui durante os domingos, por meio da palavra de Deus? A graça da mesa que acolhe, perdoa, cura e dá vida. Esse foi o sermão que eu fiz aqui, falando da cura da filha de Jairo, da ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava sentado à mesa com os publicanos, anunciando o evangelho do reino, enquanto os fariseus falavam assim: aí, tu está sentado com esses pecadores aí. Até que chegou o chefe da sinagoga, clamando: vem me socorre, minha filha está morrendo. Jesus simplesmente levanta e vai. Jesus atende a demanda das pessoas e responde em atitude à fé daquelas pessoas. A mulher do fluxo de sangue foi curada por causa da sua fé. A filha de Jairo foi ressuscitada por causa da fé daquele pai. A sabedoria do reino que nos ensina o valor dos perdidos. Jesus ensinou nas suas parábolas a ovelha perdida, do qual o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela que se perdeu. Ou daquela viúva que perdeu uma dracma perdida e põe a casa toda de cabeça para baixo para achar uma perdida. Os perdidos valem muito. Jesus é mais do que um profeta e mestre, ele é Deus. Esse foi o sermão que eu preguei aqui, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: e para vocês, quem eu sou? Porque para os outros eu sou um profeta, um mestre. Jesus não é só isso, Jesus é Deus encarnado. E isso define o que é a igreja. Esse mesmo texto, nessa pregação, Jesus falou para aqueles seus discípulos ali que nós estamos em guerra. Lembram desse texto? As portas do inferno não podem prevalecer. A responsabilidade do reino e sua expansão comissionando os seus discípulos. Nós devemos ir enfrentar as trevas e resgatar aqueles que estão presos lá. Essa é a sabedoria do reino. O preço do discipulado, o caminho da cruz e da autonegação. Jesus repreende os seus apóstolos, os seus discípulos, falando assim: se ninguém negar a si mesmo,
tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Na verdade, em outros textos, Jesus vai falar: eu nem conheço vocês. O que é de Deus, não devemos dar a César. Foi a pregação do Mateus aqui, não sei se vocês lembram. Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Na verdade, Jesus já está nessa última semana, quando falou sobre muitas coisas para os seus discípulos entenderem o que é viver essa espera da chegada do reino, como sábios e não como insensatos. E como sábios a gente pode se debruçar sobre a palavra de Deus, entender o que Jesus revelou como sendo a luz da vida, dessa nova vida que desce dos céus para nos alcançar e transformar todo o nosso viver, iluminar a nossa vida, dissipar as trevas ao nosso redor, a fim de que a gente seja os luzeiros de Deus no mundo, como está lá no Sermão do Monte. E a gente pode falar sobre muitas outras coisas. Deus não tem parte com aqueles servos maus. Tem como a gente estar comprometido ou envolvido nas coisas do reino, e mesmo assim ser achado como um servo mau que faz as coisas displicentes. Vai chegar um dia que algumas pessoas vão chegar para Jesus e falar: Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome expulsei. E Jesus falou assim: eu nem conheço vocês. Não se trata de fazer, não se trata de vir à igreja, se trata de ser igreja, se trata de ter o coração transformado, de ter a vida alcançada pela graça de Deus. A gente pode falar também sobre questões do sábado e entender o que é descanso, o que é adoração. O sábado não é esse momento que a gente só para de fazer atividades. É um momento que a gente reflete a graça de Deus, que a gente olha para esse mundo com olhos de contemplação, contempla a bondade de Deus no mundo e adora o Senhor. E que existe um descanso, a gente é lembrado que existe um descanso reservado para o povo de Deus. A nossa vida não é só uma vida de aflição. O Sermão do Monte vai lembrar para a gente também coisas importantes para os nossos dias. Não andem ansiosos por coisa alguma. Se Deus cuida até dos passarinhos, quem vale mais, vocês ou os passarinhos? Quanta sabedoria há nas palavras de Jesus, quanta sabedoria há no reino de Deus, para a gente aguardar a sua espera, enquanto anunciamos para esse mundo a verdade do seu reino. Enquanto nós, como os discípulos, fazemos discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo isso que Jesus ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão, a missão da igreja. Podemos falar sobre rupturas familiares, quando Jesus ensinou: eu vim trazer separação entre o pai e o seu filho, entre a filha e sua mãe, a sogra e a nora. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Existem momentos que a ruptura é necessária. A gente não deve aceitar qualquer coisa. Podemos falar também sobre a importância do batismo. O batismo marca a nossa vida. Hoje teremos um batismo aqui. O batismo sela a nossa entrada na família de Deus. Lembra a gente do que Jesus fez. Mesmo quando a gente ainda não sabia, quando a gente nem existia, não podia tomar decisões, Deus fez e está feito, Ele não volta atrás. É sobre o que Jesus fez e não sobre a decisão que nós tomamos, que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo com água. Mesmo as crianças. Podemos falar sobre a importância do sacramento, e Jesus nos ensina que se a gente não comer do corpo dele, que ele entrega para a gente, beber do seu sangue, nós não podemos ter vida. E na espera do discípulo, como isso é importante para a preservação da nossa vida, da nossa alma, da nossa fé, viver como discípulos a realidade do reino, como pessoas sábias, é realizar tudo isso que Deus transforma no nosso coração por meio da obra de Jesus. Não é uma busca desenfreada, frenética de que eu tenho que fazer, você deve fazer isso, porque existem pessoas que acreditam piamente, gente, que você tem que fazer para ser uma pessoa melhor. E, na verdade, Deus transforma a sua vida para que isso seja algo natural. Você faz porque você foi transformado e não o inverso, né? As pessoas vão tentar buscar o favor de Deus e a graça de Deus por meio da sua vida moral, da sua moralidade. E não é isso que a graça do Evangelho ensina para a gente. Jesus ensina para a gente lidar com negação e traição, coisas muito comuns no nosso dia. Pedro negou Jesus, mas se arrependeu e achou graça. Judas traiu Jesus, não se arrependeu, foi obstinado, foi lá e tirou a sua própria vida.
Jesus, amigo de Pedro, falou para Pedro: arreda Satanás. Na última ceia, Jesus chega para Judas e fala: amigo, trata Judas como um amigo. Olha quanto contraste, quantas coisas existem no reino de Deus para a gente refletir a sabedoria da espera de um discípulo. Precisamos estar atentos, preparados para a volta de Jesus. Não é um acúmulo de coisas que a gente tem que fazer, mas como a nossa vida, como discípulos, reflete essa realidade do reino, a vida transformada, a bondade de Deus, como Deus opera nesse mundo por meio da sua igreja, usando a minha vida e a sua vida. E se por algum motivo você tem negligenciado algum aspecto da sua vida devocional, da sua vida como discípulo, essa palavra fala direto no seu coração. Vigie, esteja preparado, porque ninguém sabe a hora. A maioria das pessoas que eu conheço que estão desigrejadas, que estão fracas na fé, elas negligenciam uma coisa muito importante, que Jesus deu muita importância. É a Santa Ceia do Senhor, o sacramento. Gente, é sagrado. Não existe alternativa para você não participar da ceia. Ah, porque eu pequei. Aqui, na nossa liturgia, inclusive, a gente começa confessando pecados e recebendo absolvição. Venha, receba o perdão, seja perdoado, abandone seus pecados e participe da mesa do Senhor. O Senhor te convida para a mesa. Ah, mas eu não consigo. Gente, uma coisa é você não conseguir, outra coisa é você não querer. Se você não consegue, ora ao Senhor. Faz parte da sabedoria do reino, uma vida de oração. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E uma oração peticionária, lá só tem petições. É o pão nosso, é o perdão dos nossos pecados. Inclusive, é sábio perdoar, porque se a gente não perdoa, a gente ora o Pai Nosso, está pedindo, na verdade, juízo para a nossa vida, né? Mas a parábola não para sobre o viver sábio. Ela nos adverte sobre o viver insensato. E a terceira figura que essa parábola diz para a gente sobre 5 damas de honra insensatas. Aqueles que não se preparam adequadamente. Talvez descubram isso em um momento depois do qual não há mais alternativa, não tem mais volta. Quando as pessoas perceberem que acabou o seu tempo, já foi tarde. Faz 2 anos que a gente viveu uma grande pandemia no mundo. Não foi só no Brasil. Algumas pessoas não imaginavam que ia acordar num dia e amanhecer pendurado no respirador no fim do dia. Alguns amigos meus falaram com a mãe às 18 horas da tarde. Quando foi às 21, a mãe estava morta por causa de uma crise de Covid. Nós tivemos experiências que o tempo é uma areia que está na nossa mão, a gente não segura, está escorrendo o tempo todo. A gente é incapaz de garantir a nossa vida, o nosso tempo. E essas pessoas estão vivendo a sua vida como se elas não tivessem que prestar contas. Isso é um viver insensato, sem sabedoria. O salmista, lá no Salmo 53, ele vai falar assim: os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos, praticam o mal, nenhum deles faz o bem. A vida de insensatez começa numa vida em que não reconhece Deus como o Senhor dessa existência, o Senhor das suas vidas. E parece que isso é coisa de ateu. Não, gente. É coisa de quem está no meio do povo de Deus. Quando as pessoas estão envolvidas na fé e querem um Deus só para satisfazer as suas necessidades, querem um Deus só para cumprir os seus planos, na verdade, elas não querem um Senhor. Elas querem um empregado, uma fórmula mágica, talvez até uma feitiçaria, onde Jesus ou Deus é só um ingrediente para que os seus planos tenham que dar certo. Mas a fé cristã nos ensina que a vida de caminhada do discípulo é uma vida de entrega. É uma vida em que nós somos chamados para dedicar a Deus todo o nosso viver, toda a nossa lealdade, independente dos prejuízos da nossa caminhada, quando isso causar dor para a gente, causar prejuízo. Na verdade, Jesus fala assim: alegrai-vos, porque é chegada a vossa redenção. Se perseguirem vocês, massa, porque me perseguiram, você está mais parecido comigo ainda. E hoje as pessoas estão querendo mais aprovação do mundo do que a aprovação de Deus. Pessoas que não são cristãs querem falar para a igreja como que a igreja deve se portar. Recentemente tem um grande influenciador brasileiro aí, Carlinhos Maia, soltou um post lá que a igreja tem que fazer isso e aquilo. O cara nem é da igreja, não é cristão e quer ensinar os cristãos a serem cristãos. E muito cristão vai na onda de um senhor desse aí. Por quê? Porque Deus não é o Senhor do seu coração. Não fazem de Deus o seu Senhor, não fazem de Deus
aquele que merece a sua última lealdade da vida, o seu compromisso final. E na verdade eles querem só tentar a Deus, conseguir as bênçãos de Deus, mas não se comprometer com o Senhor das bênçãos. Jesus também ensina nas suas parábolas, ou na sua palavra, ou no seu ministério, sobre os hipócritas. E quem são os hipócritas? São aqueles que professam a fé, como os fariseus. Colocam um peso em cima das pessoas, mas eles não vivem nada disso. Na verdade, a fé deles é um tormento para a vida de outras pessoas, massacram outras pessoas, trazem sofrimento, mas eles não vivem nada daquilo. É um viver insensato, é um viver que coloca Deus na parede, é um viver que Jesus se tornou estranho para aquelas pessoas, eles nem reconheceram quem era Deus que estava na frente deles ali. Jesus fala para eles que eles são cegos, eles são surdos, porque são incapazes de ver o Deus que está na frente deles. São incapazes de ver que Deus é capaz de se reduzir à forma humana e se relacionar com eles, como Jesus foi. Jesus também ensinou para a gente, nas parábolas, na sua palavra, sobre ter dois senhores, sobre o tesouro que tem no coração mau. O homem mau tira coisas más do seu coração, porque onde está o seu tesouro, ali também está o seu coração. Nós podemos olhar para o mundo à nossa volta e ver as pessoas com a boca cheia de tesouros, que não são os tesouros eternos, não são os tesouros celestiais. Mesmo dentro das igrejas, as pessoas estão invocando um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. É um Deus que está mais parecido com Mamon, o Deus da prosperidade, o Deus do dinheiro. Não o Deus da lealdade, não o Deus da autonegação, do esvaziamento. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 4, Jesus olha para aqueles sábios que estão pedindo um sinal do reino de Deus. E Jesus, na verdade, está mostrando que eles são todos insensatos e fala assim: vocês me pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. São para os fariseus que Jesus está falando isso, aqueles que se achavam os mais sábios. Vocês são maus, perversos e adúlteros. Estão dizendo que são sábios, mas na verdade vocês são tolos. Mateus 15, 19 fala assim: pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Essas palavras aqui que Jesus está denunciando não está no coração do povo pagão e gentil, está no coração do povo de Deus, do povo que habitava a Terra Santa e professava a fé no Deus Javé, o Deus da aliança. E talvez isso esteja no coração meu, no seio da igreja, pensamentos maus sobre roubo, mentiras, calúnias, adultério, homicídio, imoralidade sexual. Isso está o tempo todo permeando o nosso coração, tentando cooptar a nossa mente, os nossos corpos, e a gente tem que estar atento, porque isso é viver de forma imprudente, de forma insensata. E por fim, Mateus 6, versículo 23. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Se o povo da luz revela no seu caráter, na sua vida, que na verdade o que tem dentro dele é trevas, gente, é pior do que quem já está nas trevas, é isso que Jesus está falando. E por isso, os discípulos de Jesus têm que estar atentos com o seu comportamento, com os seus sentimentos, com a sua esperança, com a sua expectativa, com a sua lealdade. Aqui a gente tem franqueado a nossa lealdade, os nossos compromissos finais, porque tudo ao nosso redor está querendo nos desviar de Deus. Tudo ao nosso redor está tentando nos distrair desse grande compromisso e o grande dia em que Jesus cumprirá a sua promessa de que Ele voltará. E a palavra de Deus é: estejam vigilantes, estejam atentos, vivam como pessoas sábias, olhem para a realidade do reino, enxerguem o mundo a partir dessa ótica de que Deus é o Senhor de todas as coisas, de que Deus virá para restaurar e consertar tudo que deu errado, já está fazendo por meio da nossa vida. Nós temos compromissos com esse mundo e precisamos vigiar. A gente não sabe o dia nem a hora. É uma simples ordem conclusiva que resume a reação necessária que os verdadeiros discípulos de Jesus têm de ter à luz das três ideias dessas três pessoas na passagem. Nem a determinação de estar vigilante contradiz o fato de que as 10 pessoas dormiram,
Não se trata de ficar acordado o tempo todo. Se trata de estar preparado, gente. Estar vigilante significa preparem-se, sejam sábios, vivam como sábios. Não derrapem nas tolices desse mundo. Não se distraiam com as bobeiras desse mundo. Como Jesus fez algo único e decisivo, mudando para sempre a forma como o mundo é, como Deus se relaciona com esse mundo. Entramos em uma nova era, no qual o governo soberano deve ser trazido para esse mundo. E nessa nova era precisamos ser advertidos, não menos que a época única que Jesus voltará. Que os seus seguidores falaram ou escutaram Jesus, né? De que é fácil ser descuidado no serviço, na diligência, no nosso modo de viver, mas que nós devemos parar, prestar atenção à obra de Deus e às suas exigências e estar vigilantes, porque é fácil estar despreparado. Quando o momento repetido chegar, não vai ter mais tempo. Acabou. Pode ser tarde demais. Um hino do cantor cristão, no seu refrão, fala assim: meu amigo, hoje tu tem a escolha. Hoje Cristo te pode salvar. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer te salvar. C.S. Lewis, finalizando, no livro O Grande Divórcio, ele está falando sobre uma história de quem está no inferno ou na terra em viagem para o céu. Essas pessoas precisam se desvencilhar de muitas bagagens que não vai entrar no céu. Muitas pessoas se acham sábias, mas na verdade têm vivido uma vida infernal. Muitas pessoas se acham inteligentes, mas elas só vivem nessa dimensão terrestre e material, sem entender que existe um céu soberano esperando. Um céu maravilhoso, esperando a gente. C.S. Lewis diz assim: se insistirmos em manter o inferno, ou mesmo a terra, não veremos o céu. Se aceitarmos o céu, não seremos capazes de reter nem mesmo os menores e as mais íntimas lembranças do inferno. Para mim, qualquer um que alcançar o céu descobrirá que aquilo que abandonou, mesmo que tenha que arrancar um olho, não foi perdido. Que a essência daquilo que realmente buscava, mesmo em seus desejos mais depravados, estará lá, além de qualquer expectativa, aguardando por ele nos países mais altos. Meus irmãos, sejamos preparados. Vai chegar o dia, o Senhor cumprirá a sua promessa. Enquanto Ele demora a sua vinda, vivamos como pessoas sábias, porque as pessoas tolas não entrarão na festividade, na celebração daquele grande dia das bodas do Cordeiro. Será um grande dia para quem adentrar as festas, mas será um dia de terror, de amargura, eterno para quem ficar para trás e se viu despreparado. O Senhor abençoe nossas vidas e traga essa importância de estar vigilante, à luz do Evangelho do Reino. Estamos terminando o ano A do calendário cristão. Logo vai iniciar um novo ano, o ano B, daqui uns 2, 3 domingos. Começa com o Advento. O Advento é a volta de Jesus, a expectativa da chegada do Messias. O ano cristão começa com essa expectativa. Jesus voltará. Todo o nosso sofrimento ficará para trás. Toda a nossa luta. Vale a pena confiar nas promessas do Senhor. Vale a pena aguardar como sábios e estar vigilantes. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra encontre no nosso coração um lugar adequado para criar raízes, para florescer, frutificar, Senhor amado, dar testemunho, transformar a nossa vida por inteiro, Senhor. E que assim, Pai amado, a proclamação do Teu Evangelho possa ser visível na nossa vida. Mais do que uma proclamação de palavras que pode ser vazia, seja a nossa vida como testemunho dessa profissão de fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.